Olá, tudo bem? Eu sou Bárbara, terapeuta ocupacional, especialista em saúde da criança e trabalho com integração sensorial. E hoje nós vamos conversar por que balançar, qual que é a importância disso, para que a minha criança precisa balançar. E é isso que eu vou responder para vocês, falando de alguns principais objetivos desse balançar, o que ele traz de bom para a nossa criança. Você me acompanha? O que nós vamos falar desse famoso balançar? Todo mundo vai na terapia, principalmente quem faz terapia de integração sensorial com terapeuta ocupacional, os pais perguntam, mas por que ele tem que balançar? Ele não gosta, por que a gente tem que colocar, por que tem que insistir e tudo mais. O que é o balanço? O balanço nada mais é que movimentar. Movimentar para frente, para trás, para um lado, para o outro, rodar para um lado, rodar para o outro. E nesse movimento de rodar para um lado, rodar para o outro, ir para frente e ir para trás, nada mais é que o nosso movimento comum, é o movimento que a gente faz no dia a dia. Só que as crianças, elas não nascem prontas para esse movimento como nós estamos quando adultos. Então, na hora que a gente anda para frente, na hora que a gente precisa voltar um pouco, na hora que eu estou no carro, o carro está em movimento, às vezes até parado, a gente tem aquela sensação de movimentar. As crianças não nascem com essas sensações prontas no cérebro, elas não sabem o que é isso, elas estão aprendendo. E aí tem todo um percurso de aprendizagem motora mesmo, lá no início, que ela vai rolar, vai sentar, vai engatinhar, vai andar, e aí depois ela vai aprimorar o movimento. Andou, ok, é ótimo, é um marco muito importante no desenvolvimento. Mas depois de andar, a criança ela tem que aprimorar o movimento para ela ter um corpo com que responda às reações do dia a dia. Eu estou andando num piso irregular, eu estou no carro, eu não posso cair, eu tenho que equilibrar. E é para isso que as crianças tendem a gostar de balançar, de pular, porque para elas tudo é lúdico, tudo é brincadeira. E o balançar é um tipo de brincadeira, então elas vão aprimorar as habilidades de movimento delas por meio do balançar mesmo, do balanceio, né? E aí a gente tem vários tipos de balanço. Nós temos os balanços que acalmam, aqueles que agitam, aqueles que nos deixam mais alerta, mais ativos, e aqueles que vão trazer mais acalento, mais aconchego. E aí eu vou fazer uma pequena retrospectiva desse movimento, dessas sensações de movimento que nós temos desde o útero. Então vamos lá. Na hora que o bebê está lá na barriguinha da mãe, está se formando, ele já começa a ter as sensações de movimento. Só que é um movimento sem ação da gravidade. Então ele consegue movimentar as perninhas, consegue subir, descer. Tem até alguns vídeos bem bonitinhos que mostram isso. E aí ele escorrega no útero da mãe. E depois esse bebê ele vira, né? A maioria dos bebês tendem a ficar de cabeça para baixo para poder encaixar e nascer. Então, a partir desse momento, o cérebro dele já começa a criar algumas conexões referentes a esse movimento. Então, ele já vai entendendo que movimentar é bom. E acontece em algumas gestações que os bebês eles tem algumas implantações na placenta que eles ficam impedidos de movimentar. Ou são bebês muito grandes também, que não tem muito espaço para movimentar, e acaba futuramente repercutindo nesse gostar do balanço. Ou são crianças que caem muito, crianças que desequilibram com facilidade, têm dificuldade para andar de bicicleta, pular corda, esse tipo de atividade. Então, daí se vê a importância que é esse movimento lá já dentro da barriga da mãe. E aí quando eles estão num tamanho que eles têm espaço para isso, e eles já estão completamente formados,
já começa esse movimento. E o ouvido, essas estruturas internas que são responsáveis por receber essas informações de que o corpo está em movimento e mandar lá para o nosso cérebro entender o que está acontecendo e responder para as ações do nosso corpo. Eles já estão formados desde muito cedo. Então, essas sensações elas já são recebidas lá pelos nossos sensores que ficam lá dentro do nosso ouvido. Então, já começa a enviar informações para o nosso cérebro. Então, lá no nosso cérebro já começa a criar uma rede de neurônios mesmo. Já tem alguns neurônios um ligando para o outro, um fazendo ligação mesmo com o outro e formando essas pontes, essas primeiras conexões. Claro que isso é bem sutil, né? Não é nada, nenhuma informação tão importante e tudo mais, mas já são as primeiras. E isso é primordial para o desenvolvimento do bebê. Tanto que, como eu falei aqui atrás, tem crianças que se movimentaram um pouco dentro da barriga ou as mães tiveram que ficar muito tempo de repouso por ser gestação de risco. Essas crianças tendem a não gostar muito do movimento ou até gostam de movimento, mas são crianças que têm dificuldade com equilíbrio, postura, que são uma das respostas do nosso corpo de quem consegue se movimentar bem, de quem tem boa conexão neuronal em relação a esse balanço. Esse balanço que a gente chama de respostas e estímulos vestibulares, que é o de balançar, que eu falei naquele vídeo dos 5 sentidos, né, que são além dos nossos 5 sentidos, os outros que a gente tem em relação à integração sensorial. Então, ok, o bebê tá lá na barriga da mãe, se movimentou e tal, e aí ele vai lá e nasce. No que ele nasceu, ele não consegue movimentar mais igual ele movimentava lá na barriga da mãe. Agora, ele vai ter a ação da gravidade. Então, a musculatura dele, que ainda está em formação, ela não tem a força necessária para levantar um bracinho, a perna. Então, tem alguns movimentos, mas são muito reflexos. É um movimento assim, reflexo. O bebê não pensa para fazer, ele simplesmente faz. Tem um outro movimento que faça com que ele responda. E aí, conforme ele vai crescendo, né, vão se passando os meses, aí ele começa a firmar o pescocinho, começa a rolar, daqui a pouco ele senta, depois ele vai engatinhar, com isso ele já alcança alguns objetos ali na frente dele. Engatinhou, ele fica em pé, anda de lado, andou, atingiu o principal marco do desenvolvimento, que é andar, que é extremamente importante. A partir do momento que ele anda, agora ele vai aprimorar as habilidades de locomoção. Então, depois que ele anda, daqui a pouco ele já está andando mais rápido, depois ele vai correr, ele começa a pular. Tem bebês, assim, bebês que a gente chama até 2 anos, tá? Daqui a pouco ele começa a girar no próprio eixo, então ele gira para um lado, vê que ficou tonto, se equilibra, gira para o outro. E isso tudo, o que ele está fazendo? Ele está ativando os nossos sensores. Na verdade, o nome são receptores, mas eu estou chamando de sensor para ficar mais claro. Ele vai ativar esses sensores. Olha, eu tô girando para um lado, daqui a pouco eu tô girando para o outro. E aí esses sensores, eles começam tipo, olha, tem movimento. E aí eles informam lá para o cérebro. Informou para o cérebro vai falar assim, não, peraí, eu tô caindo, como é que tá meu corpo em relação à gravidade? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. E aí eu vou responder, se eu tô girando, a hora que a criança parou de girar, qual que é a resposta que a gente espera? Que ela para, e aí ela vai com o braço para um lado, vai com o braço para o outro, algumas chegam a cair e volta. Mas o que ela está fazendo? Ela está dando informação para o corpo ficar firme. Então, vocês estão entendendo? Então, lá no cérebro está criando uma rede grande de conexões de movimento. E aí essa criança está correndo, ela está pulando. Então, cada tipo de movimento, se eu estou pulando, se eu estou andando para frente, se eu estou andando de lado, se eu estou girando, são estruturas diferentes
que estão sendo acionadas. São sensores diferentes que estão sendo acionados. E cada sensor desse vai mandar uma informação para o nosso cérebro. Então, são várias redes neuronais que estão sendo criadas. E esse cérebro está em formação. Vocês lembram que ele está lá cru? Esse bebê tem o quê? 1 ano e 8 meses no máximo para já estar fazendo esse tanto de coisa, quase 2 anos e pouquinho. Então o cérebro dele está querendo informação, ele está querendo movimentar. Ele precisa conhecer esse corpo. E é com o movimento, nesses primeiros anos de vida, principalmente até os 2 anos, é o movimento, as sensações de pegar tudo, levar na boca, olhar, essa curiosidade do bebê, tudo tem que pegar, tudo tem que correr. Esse menino, tudo que ele faz é correndo. É disso que ele precisa, porque ele está criando conexão, o corpo dele está crescendo. Ele tem que conhecer o corpo dele, a primeira coisa que ele tem que conhecer é o corpo dele. Então, na hora que ele está movimentando e tudo, é isso que o cérebro está fazendo. O cérebro dele está fazendo como se fosse um desenho do corpo. Ele está se conhecendo. O meu braço é mais comprido, a minha perna é mais comprida, eu sou mais pesadinho, mais leve. Como é que esse meu corpo é? Então, assim, ele está se conhecendo. E isso é muito lindo, é natural da criança. A gente não precisa ficar falando para ela correr. A gente não precisa ficar falando para ela pular, para ela girar, é natural. E a grande questão tá quando essa criança não faz isso. E por que ela não está fazendo? Ela tem medo? Qual que é o motivo? Ela é insegura? Sabe, ela é mais quietinha, mais paradinha, não é de subir nos móveis. Na hora que coloca num balanço, esses balancinhos, essas cadeirinhas que é próprias para bebês mesmo, ela fica, parece que tá suando frio, fica com o olho mais aberto assim, como é que tá? E isso é importante. Se essa criança dá esse tipo de sinal de medo, nós temos que respeitar e observar, tá? Nós nunca vamos além do que a criança permite. A gente vai ajudando ali, usando o lúdico, usando a brincadeira e tudo. Mas se ela tem muito medo do balanço, nós vamos respeitar, nós vamos fazer movimentos devagar, bem lineares, para ela ir adaptando para o cérebro dela, entendendo que aquilo não é um risco, que ela não está caindo de um prédio de 20 andares, que ela está ali só se movimentando, que ela está só movimentando o corpo. E para o cérebro entender que isso é bom, que isso não é ruim, tá? Só que se a gente força, nós vamos criar, vamos colocar aqui, conexões não tão boas, ruins. Porque aí o cérebro dela vai entender que realmente ela está caindo, que ela tá, apesar dela estar num balanço, o cérebro dela está entendendo que ela está caindo, que isso não é bom. E aí ela vai suar frio, ela vai chorar, a próxima vez que ela vê o balanço ela não quer nem subir. Tá? Então a gente tem que ir muito devagar com crianças que evitam esses movimentos, mas é importante com que ela faça. Então por isso que a gente vai devagar, vai introduzindo essa sensação de forma lenta, gradual e respeitosa. E quais são, assim, que eu quero falar para vocês, que é muito importante isso. 5 principais respostas que o nosso corpo tem quando a gente tem esse bom sistema vestibular desenvolvido, quando o nosso cérebro entendeu o nosso corpo, quando ele tem muitas conexões de movimento, que tipo de resposta adaptativa, respostas para o ambiente que a gente dá, que nos são muito úteis e nós precisamos dela o tempo todo, vamos colocar assim. Eu vou falar para vocês de 5, são infinitas, mas as 5 mais importantes. A primeira delas é o equilíbrio. Por que o equilíbrio? Aquilo que eu estava falando. A criança ela aprimorou a reação de movimento dela, aprimorou os movimentos de andar rápido, andar devagar, frear quando precisa. E é esse movimento, o que é a consequência? Um bom equilíbrio. Independente do piso que eu tiver, se eu estou no piso escorregadio ou não, eu vou tentar equilibrar meu corpo para que eu não caia. Eu posso estar subindo, andando numa pedra de cachoeira,
Eu posso estar andando num piso escorregadio, num piso de almofadas mais fofo, vamos colocar assim. Eu posso estar ali num balanço que a criança fica em pé, ela vai equilibrar o corpo dela, ela vai ter um bom equilíbrio. Isso é um bom sinal que esse sistema vestibular dela, que ela balançou o suficiente na idade com que ela precisava. Outro que é extremamente importante, a postura. Que postura que meu filho se mantém lá na escola? Que postura que ele se mantém para almoçar? É aquela criança que vai derretendo na cadeira ou vai escorregando o bumbum para baixo ou se debruça na carteira? Como que ele é? Ele consegue manter essa postura ou não? Tá? Isso também é um reflexo de como está o meu sistema vestibular, como que o meu cérebro trabalhou isso, como que está funcionando, se eu estou precisando de mais estímulos de balanço e movimento ou não. Outra resposta é a reação de proteção. Essa reação de proteção é aquela de que quando vamos cair para frente, a primeira coisa que a gente faz é colocar o braço para não nos machucar, não machucar nosso rosto, proteger as estruturas mais sensíveis do nosso corpo, nossos órgãos, nossa cabeça e etc. E eu observo crianças que quando vai cair, a primeira coisa que vai é o rosto. E essa reação de proteção, ela é adquirida antes dos 2 anos. Tá? Então, porque as crianças tendem a cair muito, que elas estão aprendendo a se movimentar, elas estão aprendendo a se equilibrar. E essa de cair, ao cair, elas começam a usar essa reação de proteção, tá? E crianças que movimentaram pouco, essa reação de proteção não vai ser tão eficaz, ou às vezes ela nem existe e isso precisa ser treinado e estimulado. Outra, a leitura. O acompanhamento dos nossos olhos está diretamente relacionado à nossa capacidade de movimentar e balançar. Na hora que a gente movimenta, o nosso olho acompanha o nosso movimento. Se eu giro para um lado, se eu giro para o outro, o nosso olho está o tempo todo acompanhando esse movimento. Às vezes, por isso que a gente fica tonto, o olho fica meio mexendo sozinho. Por isso. E para eu ler, eu preciso estabilizar a minha cabeça e acompanhar com os olhos. Para eu saltar de uma linha para outra, para eu não perder a capacidade da leitura. Na hora que a criança tem que copiar lá no quadro, fazer as cópias, né? Olhar lá no quadro o que está escrito e depois vir aqui e copiar no caderno. Para uma criança que se movimentou pouco, estimulou pouco esses recursos vestibulares de movimento, de balanço, ela também vai ter dificuldade para fazer essa atividade de cópia de quadro, fica extremamente difícil. Ou salta letra, ou salta linha, salta um monte de coisa. Então vamos ficar atentos. E por último, desses 5, é o desenvolvimento da linguagem. Oi? Como assim? Isso mesmo, o desenvolvimento da linguagem. Na hora que movimenta e faz essas conexões no nosso sistema vestibular, lá no nosso cérebro, as estruturas de linguagem e fala estão muito próximas. Então é como se um neurônio esbarrasse no outro. Vamos colocar assim. E com isso, com esse movimento, as crianças que se movimentam bem, que têm sistema vestibular bem desenvolvido, também têm boa linguagem e boa fala. E a gente pode observar, as crianças quando estão em movimento, ou brincando no parquinho, no aniversário e tudo, elas ficam falando, elas ficam eufóricas. E é isso que acontece. Então, nada é à toa do desenvolvimento. Então, eu andei, eu começo a me movimentar mais, eu começo a me arriscar mais, porque eu estou em desenvolvimento disso tudo, de equilíbrio, de postura, de reação de proteção, de fala, de linguagem. E isso tudo é um complexo, tá tudo muito ligadinho. Então, movimente-se, movimenta a sua criança, se é seu aluno, se é seu filho, o que for. As crianças precisam se movimentar. Tira elas do sofá, tira do tablet, tá bom? E espero que esse quadrinho dessas informações tenha sido útil, que isso possa fixar na sua cabeça.
porque é muito importante mesmo. E se seu filho, sua criança tem dificuldade em algum desses 5 itens aí que eu falei, pode procurar ajuda ou pode levá-la para balançar, pode estimular. Se você achar que é algo mais grave, algo que precisa de um olhar mais profissional, busque ajuda. Senão, você mesmo vai estimulando sua criança e ver as respostas que ele vai ter. Eu te garanto que vai melhorar essas respostas dele. Espero que você tenha aproveitado esse vídeo. Compartilhe com quem você acha que possa aproveitar dessas informações, utilizar essas informações, curta, compartilha e continue me seguindo, tá? Um forte abraço, até a próxima. Tchauzinho.